Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um Saúde Você aqui na sua TV Arapuã. E hoje vamos falar sobre os benefícios do peixe. Você sabia que ele previne até doenças cardiovasculares? E a gente vai falar também sobre o que todo mundo ama, chocolate. Essa delícia, ela pode contribuir para a sua saúde cerebral. E para conversar sobre o assunto e deixar você aí de casa bem informado, a gente vai conversar com a nutricionista Jéssica Lisboa. Então fica com a gente que o programa Saúde Você está no ar. Começando mais um Saúde Você aqui neste final de semana na tela da sua TV Arapuã. E hoje o nosso tema a gente vai tentar levar de uma forma mais leve para você que está aí em casa, a questão da alimentação. Para conversar sobre esses assuntos e essas dúvidas que a gente vai levar para quem está em casa, fazia tempo que você não via aqui nos visitar, Jéssica Lisboa, ela que é nutricionista. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Tati, obrigada. E aí, um tema que a gente quer levar para quem está em casa de uma forma mais leve, porque semana passada muita gente consumiu a questão do peixe, né? E aí a gente quer levar um pouco dos benefícios. Se tem malefícios, se não tem, fala um pouquinho para a gente sobre esse fruto do mar, querendo ou não. Então, o peixe ele tem inúmeros benefícios, certo? Dentre eles, tem os minerais, né? O selênio, o zinco, o fósforo, tem o famoso ômega 3, né? E mais em peixes do que outros, né? O atum, a sardinha, o salmão são mais ricos em ômega 3. É um componente, um nutriente muito benéfico para a saúde cardiovascular, né? Protetor, também para a memória, para a cognição. Então, é muito importante a gente estar consumindo um peixe, uma carne magra, né, saudável e colocando no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Eu confesso que a preparação do peixe é um pouquinho meio que difícil. As pessoas, não precisa fazer nada com peixe. Botou um limãozinho, um salzinho em moderação, uma pimentinha, já fica. Tem gente que tem a mão boa para o negócio. Eu, particularmente, não tenho. Então, assim, Jéssica, a questão da preparação tem alguma importância? A gente sabe que a questão da fritura não faz bem para o nosso organismo. Isso, é interessante a gente fazer um peixe mais cozido ou assado, evitar realmente peixes fritos, porque a saturação daquele óleo gera uma substância, na acroleína, que vai fazer mal para a nossa saúde ao longo dos anos, né? Se a gente consome isso frequentemente. Então, um peixe mais assado ou cozido, né? A gente pode até tentar também na airfryer, coloca realmente aquele limão para tirar o cheiro forte, para temperar de forma melhor, coloca uma pimenta, uma páprica, uma cebola, salsinha, coloca temperos naturais que vão dar mais gosto àquele peixe. Tem algum tipo de peixe que seja assim mais rico do que outros? Você citou a questão da sardinha, e aí às vezes pela praticidade a gente não quer mexer muito na cozinha, ou pelo tempo a gente dá preferência aos enlatados, né? A questão da sardinha, que tem sardinha enlatada, tem sardinha mais natural, mas como eu estou falando, a praticidade faz às vezes a gente optar por algo mais fácil. Isso, exatamente. Na correria do dia a dia, a gente vai optar por aquele que é mais prático, né? Então, se não é o indicado, né? Preferência a gente consumir aqueles alimentos mais frescos, mesmo com a sardinha mais fresca, com peixe com preparação mais natural possível e temperos naturais. Mas se eu não tenho tanto tempo, né? E eu tenho que optar por esses alimentos, que eu prefira uma sardinha em óleo, que eu consigo desprezar aquele óleo e eu não tenho tanto o acúmulo daquele alumínio, daquela lata, no peixe em si. Se eu vou consumir um atum, que eu consiga lavar, pelo menos para retirar aqueles resíduos, e assim eu consigo amenizar problemas que aquela lata, aquele tóxico pode me causar. Entendi. Eu, particularmente, não lembrava disso aí, a questão da lata em si. E aí tem várias formas que a gente pode estar preparando, né, o peixe.
em si, seja ele o salmão, que as pessoas... Eu não gosto muito de salmão, confesso. Então, assim, eu não tenho esse tipo de problema. Tem gente que preza mais por alguns tipos de peixes. E aí a questão do salmão, Jéssica, tem alguma preparação especial que a gente possa estar fazendo? Algum outro tipo de peixe? Então, o salmão a gente pode fazer dessa forma. A gente pode colocar no forno, colocar cebola. A cebola ajuda a soltar água, que vai ajudar a cozinhar o peixe também, sem eu precisar estar colocando tanto óleo, né? Então, eu posso adicionar umas gotinhas de limão, de laranja, que vai ajudar também aquela carne a ficar mais macia, mais suculenta, dar um sabor também diferenciado. Nas carnes também a gente pode adicionar para deixar ela mais molinha, a laranja, o limão. Mas falando do peixe em si, colocar os temperos naturais, tudo isso o peixe vai absorver e vai deixar ele muito mais saboroso. A questão da perda de memória, você citou bem rapidamente, e aí ela pode entrar realmente para a nossa saúde, né, cerebral. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, a questão da cognição, Sim. né, exatamente. A gente tem que observar o que a gente está consumindo. Se a gente consome muito produtos industrializados, tanto o açúcar quanto a gordura, eles formam uma ligação que vai inflamar o nosso cérebro. Então, se eu já tenho uma predisposição à depressão, ao Alzheimer, crianças que têm predisposição à hiperatividade, TDAH, então tudo isso eu vou agravar. Então, se eu estou consumindo esses alimentos em excesso, eu posso estar piorando a minha cognição, certo? Também tudo começa no intestino, como a gente sabe, não é? Então, esse alimento ele vai ser engolido, digerido e vai ser absorvido. Então, lá se o meu intestino não está bem, se eu coloco esses alimentos industrializados que não fazem bem para a minha saúde, ele vai degradar aquela saúde intestinal. Isso vai refletir também no cérebro, porque eu tenho uma conexão direta intestino-cérebro, né? Então, o nervo vago se conecta no intestino-cérebro, então eu vou inflamando essa ligação e o meu cérebro sofre também. A barreira hematoencefálica que eu tenho no cérebro, ela não vai conseguir segurar esses componentes. E aí vai adentrar o meu cérebro e causar os prejuízos que eu talvez tenha predisposição. Né? Um Alzheimer, Parkinson, enfim. E aí, nessa época de pandemia que a gente está vivendo, uma coisa interessante que algumas pessoas ouviu falar sobre a questão da perda de memória, que está sendo uma das sequelas. A gente sabe que a questão dos estudos é um pouco a longo prazo, mas pode estar usando isso aí como uma forma preventiva, podemos dizer assim. Uma coisa interessante que eu queria até tirar como uma dúvida pessoal. Eu, como paciente pós-bariátrico, meu médico pediu para que fizesse uma ingestão mais rica em carne. Vou até fazer uma deixazinha à parte. E aí, isso se deve, podemos dizer que é porque o peixe ele é extremamente magro? Tem a ver com a questão da absorção do ferro que a gente diz na carne. Mas foi a recomendação do peixe específico? Não, pediu para recomendar mais carne vermelha do que o próprio peixe. Ah, sim, entendi. É porque quando a gente faz a bariátrica, certo? Não sei qual foi a técnica, se sleeve ou se outra técnica, mas eu retiro parte do meu estômago, né? Então, muitas vezes a absorção de alguns nutrientes fica prejudicada, né? Então, eu tenho essa absorção de B12, de ácido fólico, ela fica um pouco mais deficiente. Então, eu tenho alimentos como a carne vermelha, que é mais rico em ferro, que é mais rico em B12, em vitamina B12. Então, por isso a recomendação maior desses alimentos, porque ele vai estar nutrindo, suprindo uma demanda que você necessita, que a gente já tem uma recomendação diária necessária. Sim. Mas algumas pessoas precisam de mais, devido a questões pós-bariátricas, a grupos específicos, homens precisam de X, mulher de X, gestante de outra quantidade. Então, isso varia de grupo populacional também. Até isso de homem e mulher também interfere? Também, né? O aporte físico, altura, compleição, tudo isso às vezes muda. Pode ser menor, né? 100 microgramas a mais, a menos, mas devido a estudos, né, do Instituto de Medicina, a gente tem uma tabela que a gente chama de DRIs, né, DRIs, das recomendações diárias de ingestão de nutrientes e vitaminas e minerais, né, micronutrientes de modo geral. Então, a gente precisa estar seguindo diariamente essas recomendações. Por isso é importante a alimentação balanceada, porque se a gente não coloca alimentos saudáveis que têm os nutrientes específicos que a gente precisa diariamente, vai ficar faltando. Uma hora a conta vai chegar. Vai faltar ou vai ter em excesso, assim como você falou a questão da inflamação. Exatamente. Que às vezes a gente não dá importância, mas importa sim. Não é a questão do... E aí já pegando um pouco do que a gente vai falar no próximo bloco, a questão do chocolate, a questão do açúcar em si.
tudo em excesso é veneno. Sim, até o que é saudável, sim, em excesso se torna veneno. Entendi. E aí, a gente vai falar no próximo bloco, como eu falei, sobre o chocolate, sobre o açúcar de forma em geral, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate 70%. Eu já até imagino o que é que ela vai falar aqui, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Jéssica Lisboa é a nossa nutricionista de hoje. A alimentação é o que a gente está falando, daqui a pouco a gente volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Atrasou esse mês? A Unimed tem desconto para você e condições especiais para quem acumulou parcelas. 100% nos encargos ou 8 vezes no cartão. Acesse o portal e aproveite já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRM PB 5167. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.